Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Aqui em Blumenau, Santa Catarina, está chovendo, muito trânsito, né, Ana, na parte da manhã. Bastante. Pessoal mais cuidadoso, com cautela, mais tranquilo. Está iniciando agora o nosso podcast, o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis. A gente vai falar sobre departamento pessoal no dia de hoje, sobre folha de pagamento. E, é claro, a gente vai falar sobre aquele assunto que está sendo muito comentado nos últimos dias, nas últimas semanas, que é sobre o crédito do trabalhador, sobre o consignado. A gente teve uma live ainda na semana passada, foi essa live? Foi dia 15. Semana passada, né? Exato. Uma live sensacional aí com a galera do departamento pessoal, trazendo informações, só que, né, às vezes fica alguma dúvida ali do nosso cliente, e a gente quer deixar você sempre informado, porque parece uma série, né? As meninas vão falar sobre isso aqui. Toda semana muda alguma coisa, então a gente vai comentar sobre isso hoje também, sobre o crédito do trabalhador, tá certo? E trazer instruções aí também para o nosso amigo contador, nosso escritório contábil que está com a gente aí todos os dias como nosso cliente, tá certo? Antes da gente começar, então, o nosso podcast, a gente vai passar agora para as notícias do SCI Talks, que nós temos aqui todos os dias, né? Com ela, a Ângela, e com ele, o Elton, neste momento. Bom dia! Está no ar o SCI Talks, com as principais atualizações que impactam a rotina fiscal, contábil e jurídica de empresas e profissionais. Eu sou a Ângela. E eu sou o Elton. Acompanhe hoje as principais notícias dessa quarta-feira, dia 21 de maio. TNU decide que contribuinte não deve pagar IR retido na fonte, mesmo que não repassado. A Turma Nacional de Uniformização, TNU, decidiu que o contribuinte do imposto de renda não pode ser cobrado novamente por valores que já foram retidos na fonte, mesmo que não tenham sido repassados à Receita Federal. A responsabilidade pelo repasse é da fonte pagadora. Como empregadores ou órgãos públicos, o contribuinte, por sua vez, deve apenas declarar os valores retidos em sua declaração anual. A decisão segue o entendimento da Receita Federal e do CARF e traz mais segurança jurídica, padronizando o tratamento dessa situação em todo o país. Novo sistema da CBS será testado por 500 empresas a partir de junho. A partir de junho, 500 empresas vão começar a testar o novo sistema de apuração e arrecadação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, desenvolvido pelo Serpro. O sistema será testado em ambiente restrito, com integração aos ERPs e documentos fiscais, permitindo simulações e adaptação das rotinas operacionais ao modelo da reforma tributária. Entre as novidades estão declaração pré-preenchida, calculadora tributária de código aberto e compatibilidade com o novo CNPJ alfanumérico, que entra em vigor no segundo semestre de 2026. A operação oficial do sistema começa em janeiro de 2026, com o uso obrigatório previsto para 2027. A expectativa é que a plataforma processe até 70 bilhões de operações por ano, automatizando cálculos e reduzindo a burocracia fiscal. DIR-PF 2025, prazo termina em 30 de maio, veja como evitar erros. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 termina no dia 30 de maio, às 11h59 da noite. A Receita Federal alerta que, para evitar falhas no sistema ou perda de dados, o ideal é não deixar para a última hora. A recomendação é enviar a declaração entre as 14 horas e as 19 ou após as 22 horas. Antes de enviar, revise com atenção rendimentos tributáveis isentos, deduções legais, caso utilize o modelo completo, imposto retido na fonte e compatibilidade entre variação patrimonial e renda declarada. A multa por atraso é no mínimo R$ 165,74, mesmo para quem não tem imposto a pagar. Retificações são permitidas em até 5 anos. Entidades propõem mudanças na regulamentação da reforma tributária. 3 entidades de peso, CNI, CNF e Abrasca, apresentam sugestões ao PL 108/2024, que regulamenta os novos tributos CBS e IBS. Entre as propostas estão redução de multas em caso de erro justificável, padronização das penalidades entre os dois tributos, criação de apenas 3 categorias principais de infração, proibição de fiscalizações duplicadas entre estados e municípios, participação de contribuintes nas decisões
jurisprudenciais, prazo mínimo para defesa administrativa. As propostas têm o apoio do setor empresarial, mas enfrentam resistência dos órgãos de fiscalização que temem a perda do poder de controle. O debate segue no Senado e, se aprovado, poderá reduzir conflitos, aumentar a segurança jurídica e simplificar a rotina tributária das empresas. E essas foram as principais notícias dessa quarta-feira. Continue acompanhando para mais notícias a gente na SCI Talks. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tenham todos um excelente dia. Excelente, excelente. Essas são as nossas notícias do SCI Talks, que acontece todos os dias aqui, nas manhãs, a partir das 8h15, tá certo, pessoal? Tem novidade, tem informações, notícias quentinhas e algumas mudanças de um dia para o outro, conforme a gente vai mostrando aqui para vocês também, tá? Eu tenho notícia aqui também, mas antes de eu passar essas notícias, umas notícias de ontem para hoje aí, que a gente estava conversando aqui, mas antes de passar essas notícias, eu vou estar apresentando aqui quem está na bancada comigo. Né, dona Ana? Tudo bem contigo? Bom dia, gente. Tudo certo? Tudo certo. Bom ter você aqui. Mais uma quarta-feira. Isso mesmo. Hoje uma quarta-feira recheada, né? Porque a gente começa com podcast e na sequência vamos para o EAD, né, Lê? É verdade. Tem EAD hoje. Isso mesmo. Tem do Práxia hoje e amanhã do Único e Novo Visual. Legal, show de bola. Isso mesmo. A gente nunca tá sozinho, eu sempre falo, eu nunca tô sozinho aqui, né? Eu tô participando aqui agora com a Ana, mas a gente também tem do outro lado, especialistas maravilhosas, que já foram minha co-host aqui também, já foi host aqui também, aquela coisa linda e maravilhosa. Tudo bem contigo, Cleide? Tudo ótimo. Tudo certo? Mais uma quarta-feira. Mais uma aí, quarta-feira para trazer informações para os nossos A clientes. gente bate ponto aqui, né, toda quarta-feira. Isso é ótimo. Verdade. Tudo bem, Lê? Tudo certo contigo? Tudo bem, bom dia, pessoal. Mais uma quarta aqui, falando do assunto aí polêmico, É né? verdade. Que espero que acabe em breve, né? Que a gente respire um pouco, né? Mas estamos aí para falar um pouquinho do crédito trabalhador com vocês. Legal, show de bola. Ela, que está nas nossas lives, participando junto com a Geni ali, né? Sim. Parabéns, muito bom ver você ali, cara, da hora. Obrigada. É bem Top. desafiador, É, né? Aham, Quando a gente imagina. vê lá 2.000 2.000 pessoas ao 3 vivo. mil Caramba, ao vivo. meu. Aí depois a gente pesquisa no Google assim, quanto é um auditório de Aham. 2.000 pessoas? Aí a Eu gente vi vê uma vocês multidão. comentando sobre isso. Cara, muito legal, É muito bem. loucura, né? E já Mas passou é de muito bom. 7.000 visualizações ali. Meu, Meu galera Deus, eu tá... não vi. A galera tá verificando, tirando dúvidas ali no caso, sobre o crédito do trabalhador do É muito consignado. gratificante, É. tá? Porque a gente ali no desenvolvimento, na fábrica, né? A gente fica pensando, será que os nossos clientes vão, Uhum. né? Vão querer aprender sobre isso, Sim. vão querer né? E aí quando a gente abre aquela live ali, tem Uhum. 2.000, 3.000 pessoas ali querendo aprender sobre aquilo que a SCI fez. Nossa, Uhum. como é gratificante. Que a gente vê legal, que as né? pessoas estão mesmo abraçando a causa e junto com a gente, sabendo Uhum. tanto que a gente está... Desculpa. O tanto que a gente está Uhum. trabalhando aqui sobre se esforçando, né, Sim. para entregar o melhor, para automatizar o que a gente puder automatizar e facilitar a vida do nosso contador, né? Isso Que é aí. a nossa missão aqui. É verdade. Isso quer dizer que o nosso cliente está interessado em aprender, né? Porque nesses Exato. primeiros meses aí, ele precisa conhecer, né? Sim. Para ele saber conferir também, Sim. levar lá para o trabalhador, para o empregador, como é essa forma de cálculo, né? Uhum, sim. Não, é importantíssimo. Para quem não viu ainda, né? Então está gravado no nosso YouTube da SCI Sistemas. Tem uma live muito legal sobre o crédito trabalhador, sobre o consignado, no caso, para você poder entender, compreender. Tem várias dúvidas lá que essa equipe maravilhosa tirou tirou as dúvidas dos nossos clientes ali e de pessoas que também não eram clientes, né? Mas estavam conhecendo tudo que a gente pode estar entregando e ajudando o contador no dia a dia. Então fica a dica para vocês para verificar isso no nosso YouTube, tá certo? Eu tenho algumas notícias antes, por favor, dona Cleide. Cleide trouxe algumas informações aqui, eu quero estar repassando para o nosso amigo contador, tá? Ó, pessoal, isso aqui vem diretamente da Receita Federal. Isso foi de hoje ou ontem à Isso noite? foi ontem à noite. Ontem à noite, então algo bem Bem recente. bem recente. Obrigado, Ana, dessa forma. Então, vocês podem verificar lá no site da Receita Federal, no Instagram da Receita Federal, no Facebook da Receita Federal, vai ter esse comunicado, tá? Então, o comunicado, Receita Federal informa indisponibilidade momentânea no sistema de emissão de documentos de arrecadação. Equipes da Receita Federal e do SERPRO, é SERPRO? Isso. É dessa forma mesmo, né? Uhum. Estão atuando para retomar a normalidade. A Receita Federal está em contato com as equipes do SERPRO em busca de uma resolução para o problema.
as datas de vencimento de tributos e prazos de entrega de declarações que recaíam no dia 20, que no caso foi o dia de ontem, beleza? 20 de maio, serão prorrogadas. Em breve serão publicados os atos normativos com a nova data. Então fica a dica aí para vocês. Tudo que for aí, que venceu no dia 20 aí no caso, né? As declarações do dia 20 de maio. Importante, né, porque Cleide? ontem nossos clientes que ainda estavam tentando fechar, né? Alguns valores, fazer alguns ajustes, né? Chegaram nessa questão aí dos sistemas estarem inoperantes, né? E não conseguiram cumprir a sua obrigação e daí gera um estresse, né? O povo ficou empolvoroso ontem, vários grupos aí falando sobre isso, porque quem vai arcar com essa multa e juros, né? O pessoal pensa nisso. E o escritório, quando ele deixa de cumprir alguma obrigação, muitos arcam com esse custo da multa e juros, e empresas grandes, esse valor acaba sendo alto, né? Então, com isso, né, já traz aí uma tranquilidade para o escritório contábil, que saindo dessa normativa e esse prazo sendo prorrogado, já, né, dá aquela respirada, né? Uma tranquilidade, digamos, por algum bom tempo, que saiu logo à noite, né? Essa nota, imagina se sai hoje de manhã. Meu Deus. Podia ter saído à tarde, né? A correria mas, que tipo, acho que tinha eles estavam gente vendo 10 o fluxo, né? horas Como que da ia ser. noite tentando fechar ainda. Nossa. Meu Deus. E nada. E daí eles saíram com essa nota, né? Mas ainda bem que veio, né? Bem Antes que veio a tarde do que informação. nunca, né? Poderia ter sido hoje de manhã. O É, pessoal nem verdade. poderia nem ter dormido. Nem tinham dormido, é né? verdade. Então fica a dica aí pro nosso amigo contador sobre essas informações da Receita Federal, tá certo? Tem foi passada uma colinha aqui para mim. Essa daí foi boa. A Cleide passou aqui pra mim uma colinha bem legal. Dia 23, liberação da consulta do primeiro lote do imposto de renda do Cleide. E aí? Isso, na sexta-feira, tem uma notícia da Receita Federal que eles vão liberar ali a consulta, sexta-feira, dia 23, eles vão já vão liberar a consulta da restituição desse primeiro lote, né? Que eles vão pagar já, se não me engano, dia 30 começam os pagamentos. Eu posso estar equivocada, mas no dia 23, quem já declarou foi ali os primeiros, já pode entrar e ver se já está no primeiro lote para receber esse dinheirinho, em março, lá, né? Isso. Tem outra dica, nota RFB. Ah, essa já foi. Ah, já foi? Já. Eram só as duas. Ah, tá, fechou. Tá bom? É isso aí, sensacional. Ó, olha só, eu tenho aqui a Ariane Nascimento, já vou trazer aqui pra gente só bater um bate-papo rapidinho. Bom dia, acabei de gerar uma guia e saiu com juros. Aguardem. Aguardem, porque essa nota saiu ontem, às 10 da noite, né? Então, as coisas precisam ser preparadas, né, gente? Os temas, não é assim, né? Divulgou e tá tudo pronto, não é um toque de mágica. Certo. Calma, pessoal. Entre no site da Receita ali, pesquisem já por essa nota, esperem um pouquinho, porque logo eles devem estar divulgando como isso vai funcionar. Certíssimo. Por essas normativas, né? Show de bola. Fica a dica aí, tá, Ariane? Então pode ficar tranquila, que logo vai ter informação aí da Receita Federal também sobre isso, beleza? Show de bola. Vamos começar então, pessoal, o bate-papo? Antes de começar, eu Fique à tenho vontade. algo importante que é bem da nossa área, né? Então, dia 20, ontem, era o Dia Mundial do Profissional de RH e Departamento Pessoal. massa, E eu mundial. quero deixar Da aqui hora. os meus parabéns a todos os Parabéns, colegas pessoal. aí Esses dessa guerreiros. área, tá? Sobreviventes. Que trabalham muito, estão aí Sim. sempre se atualizando e buscando entregar o melhor aos seus clientes, e em especial aí ao nosso colega, né? Edgar, que é aqui do RH da SPI, tá bom? Obrigada. Abração, Edi, pra você, tá? Muito bom ter você com a gente na nossa equipe da E6 Sistemas. Cara, gente boa pra caramba, gente finíssima. É bom quando vem aquela mensagenzinha na sexta, né? Nossa! Sextou. Aham. Caiu Caiu o pagamento, caiu o caju, caiu tudo. Edgar é igual antecipação de alegria. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre crédito do trabalhador, as últimas informações, as últimas novidades que a gente poderia trazer para os nossos clientes aí no podcast de hoje. Então, Douglas, na sexta-feira saiu um manual, tá? Do governo sobre várias informações aí, esclarecimentos, né? Base, para a gente também estar calçado, né? Do que precisa o sistema fazer e os clientes saberem, né?
A questão da remuneração disponível, que é a base de cálculo da parcela, para ver se vai descontar o valor integral da parcela ou parcial, tá? Que isso já, desde o começo, já veio com clareza. Mas existiam alguns pontos ali que eles estavam... meio obscuros, assim. Sem um tratamento, né? Sim. Mas, né? Tudo vem acontecendo, está tudo muito vivo no dia a dia, e daí se percebe que algumas questões faltou algum tratamento. Certo. Um deles é a questão ali do desconto compulsório, que a gente tinha uma boa clareza de pensão alimentícia, né? Que é um desconto compulsório. Então, tem um processo e esse valor tem que ser descontado na folha do trabalhador. Então, esse a gente tinha uma clareza. Mas existem outros descontos compulsórios que existem na folha de pagamento e eles não estavam incluídos nesse contexto, né? Eles não estavam não tinha lugar nenhum escrito isso de que poderiam ser utilizados. E esse manual veio e trouxe essa informação, tá? Ali, o aviso prévio descontado, tá? O desconto do aviso prévio entra ali nessa base. A multa, tá? Do artigo 480 entra nessa base. Esses dois itens aqui, eles contemplam as rescisões. Só que ali é bem importante sinalizar que, tipo assim, ó, como antes não estava sendo utilizado esses descontos compulsórios de aviso prévio e a multa do artigo 480, no caso de uma rescisão, tá, a partir de maio, se o colaborador, o trabalhador tivesse o crédito consignado ali, o crédito trabalhador, poderia ser que a folha dele ficasse estourada, né? Jogaria aquele estouro, e acabando que essa parcela, na verdade, quem estaria arcando com ela seria um empregador. Sim. E daí não é justo, né? Certo. E daí esse foi um ponto que o governo veio trazer essa clareza e essa instrução pelo manual. Isso foi na sexta-feira. Caramba. Recente, né? Sexta-feira. Sim. Ó, pelas 17h39 da tarde. Finalzinho de dia. Peraí, agora eu tenho uma pergunta para a Já é final de semana. Sexta-feira, 5h40 da tarde. Agora uma pergunta para a Letícia. E aí, Letícia? Como é que foi teu final de semana? Meu final de semana, gente, depois desse manual, na verdade, né, a gente já estava se preparando, já tinham, assim, rumores que sairiam esse manual, até porque não tinha nada, gente. Assim, teve a portaria, né, orientando que ia sair, teve a medida provisória, nananã e tal, mas um manual, especificamente, ali para o empregador, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, nananã, não tinha. Tinha lá o FAQ da Social, que era uma orientação, isso, mas assim, a gente já sabia que sairia esse manual, então nós, como SCI, a gente já tinha se antecipado, né? E então a gente já está trabalhando, assim, então mesmo o manual tendo saído na sexta, nesse horário, eu, no meu final de semana, descansei. Sim, já está se antecipando, nós, como fábrica, já estamos nos antecipando. Sensacional. Né? Então a gente já está trabalhando ali a todo vapor para alterar aí a questão para incluir, né, essas verbas ali porque o sistema hoje já faz automático o cálculo da remuneração disponível, né? Exatamente. Só que agora a gente precisa incluir essas novas rubricas que entraram, né? Que é o aviso do prévio descontado, a multa lá do artigo 480. Então, a gente já está trabalhando para incluir, e além disso, incluir também a questão da previsão das férias, né, que a gente ainda vai falar, mas falamos um pouquinho também na live na quinta-feira. A live, inclusive, foi quinta-feira? Foi, né? A live, inclusive, a gente já deu a live já com base nesse manual que sairia. Então, a gente já tinha essa informação, então a gente já conseguiu passar para o nosso cliente ali de antemão. Tinha informação privilegiada? A gente tinha essa informação que ia sair esse manual, então a gente já tinha ali tudo para antecipar os nossos clientes, preparar. Sensacional. E assim, a gente ainda estamos trabalhando ainda nas versões que
que vão contemplar a remuneração disponível, essas novas, né, com o desconto compulsório e a previsão nas férias, mas o nosso cliente já pode utilizar ali nos seus cálculos de rescisão, por exemplo. Temos FAQs também, ensinando como ele pode congelar aquele valor, se, por exemplo, ele for calcular uma rescisão hoje, que a gente ainda não tem a versão contemplando esses descontos compulsórios, ele hoje tem o FAQ ali que ele já consegue se achar ali nos cálculos, que basicamente é incluir ali os descontos compulsórios naquela continha ali, e consegue editar ali o valor da parcela dele para poder ficar ali um cálculo justo ali editar, na rescisão. Ou até mesmo não fazer o desconto ali na rescisão, e daí o trabalhador vai lá e acerta diretamente com a instituição financeira, né, com o banco. Porque, convenhamos, né, nada vê o empregador arcar com esse custo. Não, Deus Nossa, me livre. Né? imagina. Então, isso aí veio trazer, né, essa segurança de a gente saber o que é desconto compulsório. Trazer um respiro ali, né? Também trazer isso para os empregadores, né? Sim. Que é bem importante. E o pessoal aí do DP, né? Enquanto a gente está preparando os nossos sistemas, porque assim, é cálculo, tá, Douglas? Cálculo é o coração do sistema. Sim. Então, assim, as alterações já... a gente recebeu com antecedência, tinha essa informação, mas assim, não é com tanta antecedência, tá, pessoal? A nossa fábrica está trabalhando nisso, os nossos analistas estão trabalhando nisso, a gente tem as análises, a gente tem a programação, a gente tem a documentação, os testes, para poder liberar isso para os nossos clientes. Sim. Então, assim, essa questão do desconto compulsório, a gente acredita... Me corrige. Acho que é maio, né? Sim, até o finalzinho de maio a gente consegue mandar. Enquanto isso, né, pessoal do DP ali, analisem essas rescisões que tiverem o desconto do aviso prévio ou desse artigo 480, tá? E façam essa edição da parcela para que o empregador não arque com esse custo que não é dele, tá? Sim. Então, isso aqui é bem importante. Isso é interessante a gente falar, porque tem gente que acha que quem está em contrato de experiência não pode contratar um empréstimo, né? Verdade. E falando que a multa do artigo 480, que é justamente a multa, né, do antecipação por parte do empregado, né, na quebra do contrato de experiência, dá a entender que ele pode sim. Ele pode sim. É que em nenhum momento na MP não tinha nada restringindo o contrato de experiência. Então, mas eu já vi gente falando. Isso aí vem de encontro, né, Ana? Nos nossos sistemas, isso vai ser tratado pelas verbas, né? E o sistema vai tratar isso automaticamente vai ter um parâmetro do que é verba compulsória, né, Letícia? A gente vai criar um parâmetro nas nossas verbas, porque o manual ele trouxe ali quais são as naturezas de rubrica do e-social que vão estar englobadas ali nesse desconto compulsório. Então, o nosso sistema, a gente já tem as nossas verbas padrão ali, tanto o Visual Practice quanto o único e o novo visual. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um parâmetro em todas as verbas, na verdade, mas vamos marcar ali só as verbas que estão dentro dessas características, né? Entendeu? Isso. Que daí é a natureza, né? De pensão, a 9213, eu tenho que olhar na minha cola, tá no centro de cabelo. Sério mesmo. E é muita mudança, né, ultimamente. Foi quando, na sexta-feira, a Vivi falou que ela pediu um código lá, não sei o quê, e eu passei o número. Ela assim, meu Deus, tipo, né? E alguém, no final de semana, acho que foi meu esposo, pediu um número, eu passei o número. Meu Deus. A gente decora número, mas nem tanto, tá? Então, ó, as naturezas que são englobadas, pensão 9213, tá? Aviso prévio 6901, artigo 480, 6904, tá? E retenções judiciais 9218. Até passando aqui os códigos, mas isso aqui o sistema vai entregar automaticamente. Quando atualizar ali um novo visual, um único folha, o Visual Practice, já vai fazer essa... E lembrando que a pensão já faz, né? Porque já a pensão, a gente, na portaria ali, a gente já tinha noção de que a pensão estava junto. Então, a gente conseguiu, exatamente. Então, a gente conseguiu já botar. A pensão já bate da base do INSS, uma coisa meio... É meio que óbvia, assim, né, pra gente. Do IR, na verdade. Né? Do IR, Essa sopa de letrinhas, né? Bate da base do IR, então...
Então, desconto compulsório, gente, era isso, tá? E algo também aqui, ó. Coloquei, né? API e um trevo de 4 folhas, né? Esse trevo ali não tinha no materialzinho, eu botei, né? API, né? Do crédito do trabalhador. Pessoal, assim, ó, muita gente aí impactado nesse mês de maio com as buscas manuais no portal Emprega Brasil, que tem que entrar lá empresa por empresa, é trabalhoso. Fazer vincular o certificado, gente, que trabalheira isso. Nós aqui, né, escritório ali, DP nós sofremos com vocês, tá? Sofremos juntos. Tudo que a gente podia fazer de dar o caminho, né, via FAQ ali para o nosso cliente, dar um passo a passo, mesmo que não era algo do nosso sistema, a gente fez. Tivemos vários atendimentos desse assunto, tá? E também o nosso pessoal do atendimento foi ali e deu uma luz para o nosso cliente. Às vezes falou assim, ó, você deixou de ir lá e que depois de fazer todo o processo tem que entrar no Gov e clicar. Uma coisa bem, chega a ser ridículo, mas tem que fazer, senão não funciona, tá? E nesse primeiro mês foi isso. Foi essa luta. Mas já havia sido pedido ali essa questão da API, né? As empresas batendo ali, as grandes empresas e as empresas de sistemas, para que essa comunicação fosse via web service a API do crédito do trabalhador. Certo. E daí essa documentação, a DataPrev, foi a DataPrev, né? Isso. Que liberou. Então, tem um ambiente de teste. Já Então, estamos correndo para fazer funcionar. Para fazer funcionar, para testar e tudo mais. E o que é uma API, né, pessoal? Isso aí, porque a gente aqui, né, nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente fala essa sigla assim, né? Mas basicamente é a comunicação do nosso sistema diretamente lá com o portal do Emprega Brasil ali. E não é uma coisa, não é uma robotização, né? Porque a robotização é algo que a SCI faz para poder auxiliar ali o computador na busca das guias, mas isso o governo pode acabar barrando ali pelo CAPTCHA. Por portais, né? Exato. Mas essa API ali do portal do Emprega Brasil é algo disponibilizado pela própria DataPrev, que a gente vai incluir aqui na SCI para fazer essa busca ali. Então, basicamente, o cliente não vai ter mais trabalho nenhum ali para fazer isso, apenas conferir. Ele vai abrir a folha. Custo? Não vai ter custo, gente. Olha só que Totalmente legal. gratuito para os nossos clientes aqui. Então, é algo assim incrível. Nem custo da SCI, nem custo por parte do governo, como foi o Integra Contador. Esse não tem. Esse está livre, né? Esse está livre também. Porque também foi algo, gente, porque assim, o portal do Emprega Brasil, eu não posso usar nenhuma procuração, a procuração que meu escritório usa, eu não posso utilizar mesmo. Eu tenho que ter ali, ou me cadastrar, né, como contador colaborador lá das empresas, aquela coisa lá meio... Que teve gente que achou que tinha que cadastrar todos os colaboradores da empresa lá. Porque esse nome colaborador é um pouco sugestivo, né? Então, mas assim, e a API não, a gente já vai conseguir usar, o web service a gente vai conseguir usar a própria procuração que os escritórios já utilizam para invés social, para entrar no ECAC, o próprio certificado da empresa que envia o e-social. Então, assim, isso aí já acabou ali com o trabalho do nosso cliente ali, quase que em 100%, né? Se for trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, fazendo uma analogia, o pessoal também ali do DP entender, né? Mas, basicamente, hoje vocês conhecem ali as integrações do ambiente do e-social, certo? Essa API, mais ou menos, vai funcionar assim. É um web service que vai bater lá na porta e dizer, tem arquivo do crédito? Tem. E já vai te devolver. Bem assim, quase que instantâneo, né, Letícia? Sim, a única diferença hoje que tem ali do e-social é que o e-social a gente chama de assíncrono, né? A gente manda não é tão e depois eles né? vão e respondem. O web service do crédito do trabalhador vai ser síncrono, né? Então a gente manda, ele já resolve ali na papum, ali na hora. Então a gente vai ter uma rotina ali no sistema que o nosso cliente nem vai ver essa rotina trabalhando. Então ele vai estar ali trabalhando no sistema dele normalmente e
o Web Service vai estar trabalhando e buscando os arquivos ali das empresas lá dentro do portal, sem atrapalhar ali no funcionamento do sistema, sem travar. Basta nada. ligar o computador, né? Basta ali ligou o Entrou computador, no abre o sistema e Sim. tal, e ali já vai estar trabalhando de forma Muito totalmente automatizada, gente. Top. É incrível, porque, Sensacional. nossa, o medo ali dos nossos clientes, nossa, meu Deus, vou ter que contratar mais um funcionário só para ele poder fazer ficar esse abrindo trabalho. ali o portal de todo mês, porque Sim. virou uma nova rotina, e isso a gente já vai acabar com isso, porque não tem mais necessidade. Quem faz a folha de pagamento, ela só vai abrir e vai ver que tem uma parcelinha ali e vai conferir, pensar, meu Deus, de onde vem essa parcela? Ah, ela é da integração ali do Web Service do crédito trabalhador. Totalmente maravilhoso, gente. Top, muito bom. Isso. Até a promessa é que a API, de forma de produção, estaria liberada, foi ontem, né? Sim, seria ontem, mas provavelmente, né, eles não conseguiram liberar para teste. Então, assim, eu acho que vai ainda, talvez essa semana, talvez na semana que vem, mas assim, gente, é o governo, né? A gente não tem como... Sim, são sistemas também, Exatamente. né? Assim como ontem teve problema nos sistemas da Receita Federal, né? Sim. Que deu essa instabilidade. Às vezes a gente tem algumas situações do nosso sistema também. Sim. E eles são Pode como ocorrer. a gente, né? Exatamente, só em uma escala muito maior que atendem, muito maior, né? verdade. Mas é basicamente a mesma coisa. Eles têm ali o programador. Imagina o programador deles ali trabalhando. Meu Deus, tem que botar esse negócio para funcionar, para sair. Os analistas também. Responsabilidade, né? Exatamente. E a gente aqui fica só aguardando, mas também estamos trabalhando aqui, só aguardando eles liberarem ali. No momento que liberar, a gente ali vai fazer um teste em produção, né? Para poder liberar isso aí para os nossos clientes e todo mundo ser feliz. Antes, né? Baita spoiler, tá, Letícia? Spoiler, bem bom. Muito bom para os nossos clientes aí, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai falar sobre o upgrade de contador. Marcinho vai jogar ali na tela, tem uma notícia para vocês aí no caso. Olha só que legal, vai acontecer hoje, tá? Então, atenção, contadores e contadoras. Hoje é dia de estreia da série de lives do Upgrade Contador. E você não pode perder, tá? É hoje, 21 de maio, às 15 horas da tarde. Para abrir com tudo, no caso, né, vamos receber Marcelo Bianchi, referência nacional em gestão estratégica contábil com o tema Mentalidade Estratégica. Como o contador pode crescer com método e não por acaso. Aqui você vai entender como sair do modo reativo e começar a escalar de forma planejada, como usar IA, posicionamento e planejamento estratégico no crescimento do seu escritório e por que crescer dá trabalho, mas tem método. A live será comandada por ela, né, a Magda Batiston, do portal Continuous, e ele, o Wellington Marçal, o nosso diretor fundador da SCI Sistemas. Já coloca na agenda, avisa todo o time, vai ser hoje às 15 horas da tarde, tá certo? Vai ser dá para se inscrever, tá, pessoal? Não vai ter custo nenhum, né, Márcio? Isso mesmo? Não vai ter custo, né? Pelo que eu vi. Vai ter? Não tem. Ah, fechou. Não tem custo, beleza? Você pode se inscrever. Eu tenho o site aqui, mas você pode acessar os nossos sites ali da SCI Sistemas. conteúdo.sci.com.br/upgrade contador LP Comunidade. Então vem com a gente, né? Viver esse aquecimento rumo ao evento contábil mais disruptivo do sul do Brasil. Não, eu vou repetir porque é bonita essa palavra, né? Ó, vem com a gente ver esse aquecimento rumo ao evento contábil mais disruptivo do sul do Brasil. Ah, eu mandei bem agora, tá? Agora eu mandei bem. Né? Deu Então uma fica a dica. Foi. Olha só, a SCI Sistemas ali acabou de postar no chat. Então, o link ali para vocês poderem estar participando aí, tá, pessoal? Também tem um QR Code para você poder participar aí do Upgrade Contador, que é um evento que vai acontecer lá em setembro. Então, a gente está com uma série de lives bem legais aí. Tem a participação aí do Marcelo Bianchi, da Magda, né? E também do Wellington Marçal participando aí, trocando essa ideia e trazendo informações aí para o nosso amigo contador, para o nosso cliente SCI. Fica a dica aí para vocês, tá certo? No dia de hoje, às 15 horas da tarde, tá bom? Bora, vamos seguir? Vamos seguir. Show de bola. Vamos seguir. Falamos bastante de API, né? Falamos bastante de API. É o nosso Temos spoiler da Letícia. Sensacional esse spoiler, tá, pessoal? Incrível, meu Deus. É uma mão na roda. Vai ser uma mão na roda, como diz o pessoal antigo. Uma mão na roda. É verdade. E o próximo, né, a próxima situação que esse manual trouxe foi o cálculo da parcela nas férias, tá? Certo. A parte de
previsão. Uhum. A gente já conhecia a parte da provisão Sim. da parcela, que era calculada em cima do valor da parcela conhecida. Uhum. E para o sistema, se a parcela é conhecida, Uhum. é porque ela já estava importada, né? Certo. Então, quem calculou ali a folha de maio, né? Uhum. E já tinha essa parcela importada, Uhum. o sistema fez o cálculo dessa provisão, Certo. tá? E ali nesse cálculo da provisão aí, pessoal, como a própria palavra já diz, né? Uhum. É uma provisão. Eu estou fazendo uma reserva, né? Uhum. Por algo futuro. Para algo Sim. futuro. Sim. Então, assim, o que vai acontecer? Não tem tá certo, tá Uhum. errado. Vai ter quem calculou em cima dos dias de férias, pegou o valor da parcela e dividiu. Teve quem calculou em cima da remuneração disponível e fez toda aquela conta. A gente aqui, como SCI, tentou deixar o mais próximo do que é conhecido em cima dos cálculos das regras de férias, Uhum. que o nosso cliente está familiarizado, Certo. e o que fosse mais justo para o trabalhador também, né? Uhum. Não pegar lá no cálculo de férias e ir lá e descontar o valor total da parcela, Uhum. tá? Certo. E essa era a provisão. Uhum. Então, assim, nas férias, tinha vários casos ali que o valor da parcela era uma proporção, né, Uhum. Letícia? Sim, ele pode, o nosso sistema, né, ele vai fazer basicamente 2 cálculos ali. Uhum. Ele vai ver o proporcional ali daquela parcela aos dias de gozo de férias, Uhum. daquela competência, mas também ele vai fazer a aplicação ali dos 35% da remuneração disponível. Então, ali ele vai ver qual é o melhor valor a ser provisionado naquelas férias, algo mais justo ali para o funcionário, que também seja algo justo ali para a empresa, que no fechamento da folha ele vai conseguir descontar ali aquela parcela e não vai precisar arcar, a Com o empresa valor não vai da precisar parcela, né? antecipar nada ali para o funcionário em forma de estouro, né? Então, foi algo bem ali balanceado. Isso. E daí, eu vi ali atendimentos nossos, né, que o Uhum. cliente queria descontar o valor total da parcela, porque as férias eram 30 dias, Sim. mas estavam começando ali na metade de maio. Uhum. Uhum. Daí, pelas regras do sistema, Certo. e levando também que o que a gente pensou, né, que fosse justo para o empregador e para o trabalhador, Sim. a gente fez essa proporção, Ok. ok? Uhum. E com isso também, o governo, né, deve ter sido muito questionado também, tipo, de férias partidas, né? Começava em maio, terminava em junho. E daí, junho, naquela proporção, não era feito nenhum cálculo, né? A gente não Sim. podia usar isso aqui, porque não tinha nenhuma previsão legal. Certo. Com o manual que saiu na sexta-feira, eles deram a possibilidade de fazer a previsão da parcela. Então, no cálculo de férias, a gente vai ter uma parte que é provisão em cima da parcela conhecida e a previsão que é em cima da parcela conhecida do mês anterior. Certo. Então, né, a partir dos próximos cálculos, quando a versão do nosso sistema estiver liberada, o sistema vai olhar isso. Uhum. Eu estou calculando férias em junho. Uhum. Hoje começa essa liberação dos novos arquivos, né, para junho. Sim, hoje, Dia dia 21. 21. Uhum. Então, quem tiver importado o arquivo de junho, né, quando a versão estiver atualizada e fizer férias, ele vai olhar a parcela de junho, calcular a provisão e, se tiver férias que se estendem para julho, olhar também esse valor para calcular a previsão, né? Isso, nós estamos trabalhando para entregar essa versão aí o mais rápido possível, mas basicamente o manual ele trouxe essa previsão ali para nós, né, dizendo que, olha, antes você, né, não tinha essa orientação, então a gente só provisionava ali, igual a gente explicou, para a empresa não precisar antecipar, né? Mas agora com essa previsão a gente consegue olhar, mês passado a parcela era R$500, então a gente pode usar esses R$500 aqui também para ter uma média. O funcionário no meio do caminho quitou, funcionário ali no meio do caminho refinanciou. Enfim, na folha lá do mês que a gente fez a previsão, fazer a folha desse mês da previsão, ele já vai ter o arquivo. Sim. Então, aí a gente já vai conseguir fazer o ajuste ali. Previsionou? Nem sei se essa palavra existe. Mas, assim, fez a previsão no valor maior, lá na folha ele vai ter a devolução dele, normal. Fez a previsão no valor menor, lá na folha dele, se sobrar a remuneração disponível, vai descontar lá normalmente na folha
tudo normal, tá? É só algo também para a empresa não ter que arcar isso Na ali no verdade, segundo isso mês. é uma grande garantia para o empregador, né? Exato. E a gente tem que Exatamente. pensar que essa questão da previsão faz com que evite os estouros, porque na hora que aparece um estouro, né, devido a muitos descontos em folha, porque o funcionário ele pode ter vários descontos, né? A empresa vai ter que acabar arcando com algum valor ali, né? E isso pode prejudicar, às vezes o empregador é um empregador pequeno. Sim. Sim, e estouro, às vezes, ele vai se estender por alguns meses, alguns né? Vira uma meses. bola de neve, Uhum. né? Aham. E a parte financeira do trabalhador, daí também E aqui nos Complicadinho. nossos Fica sistemas, complicado. como a Cleide até falou lá no começo, é algo que mexe em cálculo, né? E o cálculo, por ser o coração do sistema, gente, o cálculo é o mais delicado para a gente mexer, porque é algo, né, que não pode dar errado de jeito nenhum, porque é algo ali que está mexendo ali no financeiro da empresa, no financeiro do funcionário, né? Então a gente está ali tendo toda a cautela possível ali para poder entregar essa versão. Então ainda estamos trabalhando nessa versão. Fiquem calmos e tranquilos, né? Que quando a gente liberar, vocês serão notificados, né? Sim. Sim. Tudo normal. E também já temos os FAQs ali de orientação, mas assim que sair a versão, vocês vão ficar sabendo para poder implementar aí essa previsão nos cálculos de férias. Show de bola. Nesse de férias ali, ele é mais... traz mais complexidade, né? Sim. Porque previsão. Então, nesse primeiro momento, assim, orientação para vocês, tá? Aguardem um pouquinho a versão do sistema, não fiquem tentando congelar o cálculo de férias, porque daí ele tem reflexo na folha, e rescisão não, acaba ali, né? Não vai Sim. ter reflexo futuro, mas férias não, ele vai ter reflexo na folha, ele pode ter adiantamento, e daí ali começa a embolar a coisa. Sim. E acaba que pode ficar um controle manual, e a gente não quer isso para o nosso cliente, e a gente não quer que ele erre, ele também não queremos. Quando Então, o controle passa a ser manual, é muito fácil de ter um furo, né? então, assim, ó, nesse caso de férias, segura aí um pouquinho, tá? Porque a gente está trabalhando prioritariamente nisso, e espere a versão sair. Saindo a versão, a gente vai fazer o quê? Soltar foguetes, né? Para Fazer avisar um todo churrasco. mundo, entendeu? Quando sair a API, vai ser um. Quando sair o de férias, vai ser Verdade. outro. Show de bola. A gente está se encaminhando para o final, tá, pessoal? A Nayara Martins, ela trouxe uma dúvida aqui dela, da parte dela. Ela falou o seguinte: bom dia. O sistema vai considerar o limite de 30% em relação à parcela do consignado? Como fica essa questão? Hoje a gente faz a previsão da portaria, né? É o limite de 35% em cima da remuneração disponível, que as verbas ali que incidem a contribuição previdenciária, né? Que é o INSS. Aí a gente subtrai delas o valor do INSS mesmo descontado, o valor do imposto de renda, pensão alimentícia e os outros descontos compulsórios, que é o que a gente falou aqui no comecinho desse podcast. Que é ali o aviso prévio descontado, a multa do artigo 480 e tudo mais. Chegando nesse valor, a gente aplica os 35% para saber o valor exato ali que a gente pode descontar de parcela daquele funcionário, tá? Então, isso o sistema já está fazendo. O que o sistema não está fazendo ainda é considerar esses novos descontos compulsórios que saíram na sexta-feira no manual, mas que eles já podem ser, se for fazer uma rescisão ali com pedido de demissão, porque também é bem específico, né? Sim. Tem que ser uma rescisão com pedido de demissão ali do funcionário, Com que ele aviso vai prévio ter indenizado. um desconto de aviso, ou então ele vai ter um desconto ali da multa Mas do se eu te artigo. disser que está aparecendo já no nosso atendimento. Eu acredito, não duvido. É exceção, mas acontece. Tem um complemento da Nayara aqui. Ela falou o seguinte: ela diz sobre os descontos que precisa sobrar 30% de salário. Ah, sim, isso é uma previsão, né? Que é algo... Isso já existia, né? existia Sempre antes. existiu. E as empresas hoje, elas fazem, né, cada um, acho que, não sei, é um fluxo lá da própria empresa, que ou ela desconta, ou ela dá antecipa ali, causando um estouro na folha, e ela mesma vai antecipar esse valor, e no mês que vem ele vai ter esse desconto desse estouro, ou ela não vai descontar ali, isso o sistema não controla por ser o sistema vai fazer o estouro, né? Isso, o o estouro sistema da faz folha. o estouro se tiver configurado Negativa também, não né? pode Não ficar, pode né? ficar, Mas vai exato. jogar um estouro. Isso já era da nossa rotina. Então, é dessa forma, né? E isso dos 30% está lá na legislação, 10 ponto alguma coisa que agora não me lembro de cabeça, mas isso já existia, tá? E outra coisa que
dica, né? Uhum. Rescisão, né? Que o povo estava acostumado com o consignado, aquele que tinha convênio com o banco, e daí tinha que pegar e descontar parte das parcelas futuras. No crédito do trabalhador, não tem isso. É o valor da parcela do mês da rescisão, tá? Ou vai descontar a parcela integral, ou vai ter que fazer o cálculo da remuneração disponível e descontar a parcial, mas é aquilo, tá? Daí desconta, né, o que foi possível descontar no momento do desligamento, e o que não conseguiu, o trabalhador vai acertar direto com o banco. Com isso, até nos nossos recibos, né, de rescisão, tem lá já um comunicado para sair junto com os dados da rescisão já, para oficializar esse comunicado, né? Então, dá ali para o empregador assinar, o trabalhador assinar, e a empresa está se calçando dessa segurança. E no mensal, isso também pode acontecer, não conseguir descontar tudo, descontar parcial. No nosso recibo, vem uma mensagem lá, que o desconto foi parcial e que ele tem que procurar a instituição financeira, tá? Então, isso a gente já fez, entregou para os nossos clientes de forma automática, já visando ajudar nesse novo período aí de inclusão do crédito do trabalhador, tá? E isso, se tiverem alguma dúvida, hoje às 10 da manhã, né, Ana? Um EAD ali Ainda do Visual Prate. Dá tempo de se inscrever. Dá tempo. E amanhã, Cleide, tem do Novo Visual e do Único. Caso, que aqui é curtinho, né, o podcast, mas no EAD a gente consegue lá. No sistema, tem exemplos para demonstrar. Isso é muito bom, né? Importantíssimo. Legal. Então fica a dica aí para os nossos amigos contadores. A gente tem, então, hoje às 10, né, Ana? Hoje às 10 do Praxis. Isso. E amanhã Novo Visual e Único. Às 10 também. Às 10 também. Então fica a dica aí para vocês participarem. A gente está finalizando o nosso podcast. O Marcinho já está aqui no meu retorno aqui. A gente tem que finalizar. Vocês querem passar mais alguma informação? Não, tudo certo? Tudo certo. Foi sensacional, importantíssimo essas informações repassadas aos nossos clientes, tirando dúvidas também de alguns clientes que estão participando com a gente no chat. Então é importantíssimo esse bate-papo, tá, pessoal? E você que nos ouviu até agora, você tem direito a participar aí do nosso sorteio. A gente está sorteando aí um kit da S6 Sistemas Contábeis aqui embaixo, pessoal. Tá passando como você deve estar participando. Muito simples, muito prático, bem rapidinho. @S6 Sistemas, lá do Instagram, você tem que seguir lá, @S6 Sistemas, e seguir também @Wellington Marcal, que é o Wellington Marçal, nosso diretor, que vai estar hoje aqui no evento também, do Upgrade, aqui a live do Upgrade Contador, no dia de hoje. Então você segue a S6 Sistemas e o Wellington Marçal, e no Wellington Marçal você manda uma mensagem para ele pedindo o seu kit para você poder participar desse sorteio também que está ocorrendo, tá certo? E provavelmente hoje à tarde também vai ter mais um sorteio, então fica a dica aí para vocês estarem participando aí com a gente ao vivaço, tá certo? A gente finaliza aqui então o nosso podcast. Muito obrigado, meninas. A gente que agradece, Obrigada, né, pessoal. mais uma vez a oportunidade mais de uma estar quarta. aqui. Eu acho isso muito importante, muito interessante, né? Deixar sempre o pessoal Legal. atualizado. Isso aí. Em relação à legislação e ao nosso sistema, Isso. né? A gente Isso é teve mudanças de ontem importantíssimo. para hoje, assim, Olha. que pegaram todo mundo, assim, meu Deus. Então, é um espaço legal. O SA Talks está aqui para poder entregar conteúdo, informação relevante, com objetividade também para os nossos clientes, para que vocês possam estar entendendo, compreendendo e sempre à frente aí nas informações do mundo contábil, tá certo, pessoal? Perfeito. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, Obrigada, pessoal. muito obrigado. Beijão no coração Uma boa de vocês. quarta para Tchau, todos. Uma ótima quarta-feira e até amanhã às 8h15. Tchau. Tchau, tchau.